Olá, turminha do segundo ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, com saúde, já tenham tomado banho, tomado café e estejam todos preparados para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos lá? Hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021, vamos estudar leitura e compreensão de cartaz, o gênero textual que estamos estudando aí durante a semana, um gênero maravilhoso que costumamos ver a todo momento, não é? Nas ruas, nas escolas, nos postos de saúde, no cinema, em todos os lugares nós temos aí cartazes para ler, apreciar, não é? Então vamos lá, para quem não me conhece, professora Franciane Santos. Nossa aula tem a habilidade de hoje F15 LP06, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Pois é, meus amores, como sabemos, todos os textos que lemos pertencem a um gênero textual, não é verdade? E como é que a gente sabe se pertence a um gênero? Dependendo da sua finalidade, do seu objetivo, o que ele quer repassar, o que ele quer transmitir, certo? A gente conhece aí os gêneros receita, poema, conto, não é? Textos instrucionais, e cada texto desse tem a sua finalidade, tem características próprias que se adequam ao gênero que eles estão participando, tá? Que eles fazem parte. Então hoje nós vamos falar sobre a finalidade do gênero cartaz. Mas, antes de começar, vamos fazer a nossa leitura de leite. E hoje eu trouxe um livro maravilhoso, que eu amo de paixão. O título dele é Será que é mesmo estranho um porquinho gostar de banho? Vocês já viram algum porquinho gostar de banho? Pois é, na história que eu vou contar hoje para vocês, tem esse porquinho. Ele adora tomar banho, diferente dos outros, não é, que a gente conhece e vê por aí. E esse livro foi escrito por AC e as ilustrações foram feitas por Jordana Germano. Ele é do Instituto Elo. Vamos ler? Será que é mesmo estranho um porquinho gostar de banho? Uma grande novidade a Rafaela tinha para contar. Duvido que alguém adivinhe, nem adianta tentar. Correndo, ela saiu rápido, quase voando. Vovó, você precisa ver, o porquinho tá tomando banho. Será possível, Rafaela? Isso a vovó nunca viu. Uma cena igual a essa, acho que nunca existiu. Vem ver, vovó, eu garanto, o porquinho de tão limpinho já está até brilhando. A vovó tomou um susto. A Rafaela viu direito, o porquinho de banho tomado dormia agora satisfeito. Olha que lindo, vovó! Nem parece o mesmo de antes. Sem toda aquela sujeira, o porquinho está até elegante. Mas isso não está certo, Rafaela. Cada um tem seu lugar. O do porquinho é no chiqueiro e isso não deve mudar. E para a tristeza da Rafaela, para o chiqueiro o porquinho voltou. E em menos de um minuto, todinho sujo ele ficou. A Rafaela, depois daquilo, não parava de pensar. Se um banho é sempre tão bom, por que o porquinho não pode gostar? Desde pequena, ela sabia e gostava de banho também. Se o porquinho não é porquinho, faz ele muito bem. Mas de tomar banho e ficar limpinho, o porquinho não desistiu. E pulando a cerca do chiqueiro, mais uma vez ele fugiu. Seguiu direto para o lago, foi bonito de se ver. E o porquinho, com um mergulho, ficou limpinho outra vez. Mesmo achando muita graça de toda aquela situação, a vovó não concordava, tinha ela sua opinião. Que história mais maluca! Um porquinho que gosta de banho. Onde é que já se viu? Isso é muito, muito estranho. Olha só como ele gosta, vovó, de mergulhar e tomar banho. Bem melhor é ficar limpinho que viver sujo de lama.
De banho, todo mundo gosta. Sobre isso, andei pensando. Não deve ser diferente com os porquinhos. Um banho é sempre refrescante. Se isso deixa ele feliz e tomar banho é tão gostoso, ele querer ficar limpinho não tem nada de espantoso. Estranho mesmo, vovó, seria de banho ele não gostar. O porquinho estava mais que certo. Sujo ninguém merece ficar. Deve ser triste viver sujo. Imagina, se fosse a gente, cada um é feliz de um jeito. Olha como ele está contente. Um porquinho assim tão limpo, dá até vontade de abraçar. Tomar um belo banho é tão bom como brincar. A vovó então mudou de ideia, ouvindo aquilo com atenção. Pensando bem, minha netinha, você tem toda a razão. E quer saber de mais uma coisa? Vou construir um novo chiqueiro e para o porquinho vou instalar um grande e bonito chuveiro. Daquele dia em diante, o banho estava liberado. De todos os animaizinhos, o porquinho era o mais perfumado. E depois de algum tempo, outra novidade de todo tamanho. Todos os porquinhos do chiqueiro passaram também a gostar de banho. Fim, acabou a nossa historinha. Gostaram? Que historinha legal e que nos fazem refletir, não é, crianças? Sobre o respeito às diferenças, sobre a tolerância. Você sabe o que é ser tolerante? É a gente aceitar a opinião do outro, o comportamento do outro, mesmo que não nos agrade. E aí, a vovó respeitou a liberdade, a opinião, a diferença dele gostar de tomar banho? No início, não. Mas ela conseguiu perceber que essa diferença para ele era uma coisa boa. Então ela fez o quê? Ela aceitou. Por isso que a gente sempre deve respeitar as diferenças e ser tolerantes. História muito legal. E sempre tem um ensinamento bacana para a gente aprender e refletir, não é, meus amores? Pois bem, agora vamos navegar na leitura de quê? Dos cartazes. E aí, o cartaz, o que é o cartaz? É uma das formas de transmitir mensagens, divulgar eventos, campanhas e produtos, fazer reivindicações e etc. Então, a função principal do cartaz é de transmitir uma mensagem, certo? Ao receptor, ou seja, as pessoas que vão ler aquele cartaz. E ele pode ter diferentes utilidades, como divulgar eventos, como festas, peças de teatro, de cinemas, campanhas eleitorais também a gente utiliza bastante, os cartazes, produtos. Você já foi no supermercado, já viu, não é? Vários cartazes lá com promoções sobre produtos do supermercado. E isso é o quê? É um cartaz que está tentando aí divulgar um produto, fazer com que as pessoas comprem. E também reivindicações, aonde? Nas manifestações. As pessoas utilizam bastante os cartazes. Então, esse gênero textual está presente muito no nosso dia a dia, certo? E onde a gente pode encontrar? Encontramos cartazes facilmente em nosso dia a dia, em lugares como escolas, postos de saúde, padarias, clubes, mercados, cinemas, manifestações, entre outros. Vejamos aqui alguns exemplos de cartazes que a gente pode encontrar nesses lugares. Olha esse primeiro aqui. Diz o seguinte: aqui tem pão quentinho todos os dias. Padaria Barril. Onde é que a gente vai encontrar um cartaz desse? Em uma padaria, não é? Está aí divulgando o produto, o pãozinho quentinho, não é? De todos os dias. E esse outro cartaz que a gente costuma ver em nossas salas de aula, não é? Que é o cartaz aí de combinados, os combinados que tem que ser feito na sala de aula, como prestar atenção na aula, respeitar os colegas, professores e funcionários, esperar sua vez de falar, manter a sala organizada, jogar lixo na lixeira, organizar os materiais. Então, esse cartaz aí está o quê? Informando o que deve ser feito na sala de aula, os combinados. Temos aqui outro. Você sabe que cartaz é esse? Onde a gente pode encontrar? Nós podemos encontrar nos cinemas, não é? Então, olha o que está escrito aí. Ele vai invadir os cinemas. Quem vai invadir os cinemas? O Pica-Pau, não é? Pica-Pau, o filme, outubro de 2017. Então, está aí sendo divulgado o filme O Pica-Pau, fazendo com que as pessoas aí se sintam atraídas a assistir o filme.
Temos também esse outro tipo de cartaz aqui, ó, que esse rapazinho está segurando na mão. Tem uma palavrinha, não é? Bullying, e está cortado ao meio. Ele está tentando dizer aí não ao bullying. Geralmente esses cartazes aí são utilizados nas manifestações, certo? Então são vários lugares onde a gente pode utilizar os cartazes. E as suas finalidades? Tem várias. Transmitir uma mensagem, instruir, informar, convencer, conscientizar, sensibilizar. E aí, transmitir uma mensagem pode ser qualquer, certo? Qualquer mensagem. Quando fala instruir, é orientar sobre, por exemplo, um comportamento. Quando a gente vê aqueles cartazes que falam sobre a coleta seletiva de lixo, lá está nos orientando, não é? Instruindo como fazer. Colocar cada lixo em determinado tipo de cesto, não é? De lixo, cada cor corresponde a um lixo, então está nos orientando. Então, esse é o tipo de finalidade, instruir. De informar, nós temos vários aí, esses cartazes que a gente costuma agora ver com frequência, que são os da vacinação contra o coronavírus, não é? Está informando aí os postos de vacinação. Convencer, são aqueles cartazes que a gente tem de compra e venda de produtos, que a gente pode encontrar no supermercado, por exemplo. Conscientizar, sensibilizar, aqueles voltados ao meio ambiente para a gente tomar uma atitude correta. Então, os cartazes têm essas finalidades, tá? Até outras mais. Transmitir uma mensagem, instruir, informar, convencer, conscientizar, sensibilizar. Agora nós vamos fazer aí a leitura de cartazes. Vamos ver tudo isso que a tia falou através aí da leitura de 2 cartazes. O primeiro cartaz é esse, meus amores. Vamos aí observar as imagens. Vamos também fazer a leitura aí das informações que tem nesse cartaz. Mas primeiro, só olhando aí, sem fazer a leitura, a gente já pode dizer que trata-se de um cartaz de quê? De um evento, não é? Olha aí as bandeirinhas. E que evento seria esse? Observe que as bandeirinhas aí, as comidas típicas, remetem a um período do ano maravilhoso para a gente, não é? Que são as festas juninas. Então, esse cartaz aqui, ele é do Arraiá do Narciso Macedo. E ele está aqui, ó, divulgando a festa do milho. Aí, observe, tem o nome aqui, festa do milho. E dos lados tem o quê? Tem as espigas de milho. E tem algumas informações nesse cartaz, ó. Que a festa vai acontecer no dia 15 de agosto de 2015, a partir das 16 horas, das 4 horas da tarde. E tem também a programação. O que vai acontecer nesse evento? Ó, vai ter comidas típicas, danças, brincadeiras, sorteio, gincana caipira, música, casamento caipira. Ainda tem uma mensagenzinha aqui, ó. Venha e traga a sua família. Então, o que a gente pode perceber nesse cartaz aqui? Que foi utilizado imagens, não é? Ilustrações, e foram também utilizados o texto para complementar. Então, observe, nos cartazes, a maioria que a gente vai ver aqui são esses que têm essa linguagem mista que a gente chama, que é tanto o uso de imagens como também de textos, um complementando o outro, para que as pessoas consigam entender, compreender a mensagem. Então, aqui, qual foi a mensagem que esse cartaz quer nos trazer? Eles quer falar aí, informar, não é? Divulgar a festa do milho, dizendo aí que vai ter muitas coisas. E observe que as imagens, ela casa certinho com o texto, ó. Observe que tem muito aí alimentos, não é? Muitos alimentos. Tem o quê? Tem cuscuz, tem bolo de milho, espiga de milho, pamonha, pipoca. Todos esses alimentos são feitos com o quê? Com milho, com o ingrediente aí principal, milho, que dá o nome da festa, festa do milho. Vou mostrar agora para vocês outro cartaz. Esse aqui eu tenho certeza que vocês já viram muito, não é? Em vários lugares a gente consegue ver um cartaz desse, que é sobre a vacinação. E olha o que diz, vacinação virou o programa Família. Aí temos aí a família do Zé Gotinha. Aí diz também aqui, tem uma informação, ó. Sábado, 9 de agosto, aí quem vai se vacinar? Menores de 5 anos, vacinação contra a paralisia infantil. E adultos de 20 a 39 anos, vacinação contra a rubéola. Então, por isso que o cartaz diz, vacinação virou programa de família, porque todas as pessoas da família poderão se vacinar, certo? Aquelas que têm menos de 5 anos e aqueles que são maiores de 20 até 39 anos.
vão se vacinar contra essas doenças. E esse cartaz a gente costuma ver aonde? Em postos de saúde, em ônibus, em escolas, em hospitais, certo? E eles estão divulgando aí a vacinação, não é? Informando a população para ir se vacinar no dia 9 de agosto. Então, meus amores, percebemos aí as características dos cartazes, não é? Ele utiliza palavras que exprimem ordem ou apelo, como a gente viu lá no cartaz da festa do milho. Diz assim: venha e traga a sua família. Olha aí, as palavras venha e traga estão aí exprimindo aí, significa o quê? Um apelo, um pedido, fazendo com que ela pede com que as pessoas vá à festa, não é? Venha e traga. Então é muito comum a gente encontrar esse tipo de palavrinha nos cartazes, tá? Que estão exprimindo aí uma ordem ou apelo. E a utilização da linguagem verbal, que são textos, pequenos textos, tá? E não verbal, que são as imagens, as ilustrações, os desenhos. E esse texto deve ser curto e sugestivo, adequado ao público. Por que ele tem que ser curto? Geralmente os cartazes eles ficam em lugares públicos, não é? Onde há grande circulação de pessoas. As pessoas estão passando, circulando e de repente olham para o lado, vê um cartaz. Aí muitas vezes as pessoas não querem perder tempo fazendo uma leitura extensa. Por isso que os cartazes têm os textozinhos curtinhos, como aquele lá que a gente viu. Venha e traga a sua família. É uma frasezinha, não é? Bem curtinha, mas bastante sugestiva. E também tem que ser adequado ao público. Se é um público infantil, uma linguagem mais simples. Se é um público adulto, já uma linguagem mais rebuscada, não é? Uma linguagem mais padrão. E criatividade, porque a gente só vai ler aquilo que que chama a nossa atenção, não é? Então, os cartazes têm que ter essa característica, que é a criatividade. E também uma preocupação estética. O que é isso, tia? É a harmonia entre tamanho das letras e das imagens, espaçamento, utilização de cores. As letras podem ser bem pequenininhas? Não podem. Tem que ser uma letra do tamanho que dê para todo mundo ver. Tem que ser chamativo, certo? Tem que ter também essas imagens que tem que ser bem atrativas. Fazer o espaçamento corretinho, não é? Para a gente consiga ler de uma determinada distância. E as cores. As cores também, elas podem dizer muita coisa nos cartazes, tá? Cada cor pode determinar alguma coisa ou alguma intenção do autor, da pessoa que fez o cartaz. Então, vamos agora interagir com esses cartazes. Ó, temos aqui o primeiro da festa do milho, não é? E eu pergunto para vocês, quais são as finalidades deste cartaz? Será que é transmitir informações? Será que é divulgar produtos? Ou é divulgar um evento? Ele está transmitindo alguma informação? Sim, ele está sim transmitindo alguma informação. Que informação é essa? Sobre a festa do milho, não é? Que vai ser no dia 15 de agosto, a partir das 16 horas, não é? E tem também toda uma programação. Então, ele está aí transmitindo essas informações. O que vai ter lá, certo? Ele está divulgando produtos? Não necessariamente, mas ele está divulgando o quê? Um evento, que é a festa do milho. Então, a finalidade desse texto é transmitir informações, como também divulgar um evento. E qual o assunto principal desse cartaz? Cartaz 1. Qual é o assunto principal? Ele está falando sobre o quê? É sobre a vacinação? É a festa do milho ou a do trânsito? Está falando sobre a festa do milho. Olha aí as imagens e o texto aí, dizendo tudo sobre o milho, sobre essa festa, não é? E aí, quais atrações acontecerão nesse evento? Aconteceram, na verdade, não é? Porque foi em 2015 que esse evento aconteceu. Quais são as atrações? A gente consegue perceber aqui nas bandeirinhas, ó, tem assim, programação. Dentro de cada bandeirinha colorida, não é? Tem aí uma atração diferente. Então, as atrações são comidas típicas, danças, brincadeiras, sorteio, gincana caipira, música e casamento caipira. Estão dentro aí das bandeirinhas, não é? Porque faz parte da época do ano aí dos arraiais, não é? Festa junina, por isso que está dentro das bandeirinhas. E as imagens, elas estão de acordo com o evento divulgado? Além das bandeirinhas, tem aqui, ó,
muitos alimentos feitos de milho. Então está sim, não é? De acordo com o evento divulgado. Sim, pois há ilustrações de milho em torno do nome da festa, a gente pode perceber aqui, ó, festa do milho, tem as espigas, não é? E diversas fotos de comidas feitas com esse ingrediente. O cuscuz, o bolo de milho, o milho cozido, a pamonha, a pipoca. Então a imagem aqui nos ajudou a entender ainda mais o texto. E os textos presentes neste cartaz, eles são longos ou curtos? Essa é bem fácil, não é? São textos bem curtos, não é? E por que você acha que isso acontece? Esses textos são curtos por quê? Os textos dos cartazes precisam comunicar as informações de forma rápida e objetiva. São curtos para que sejam vistos e entendidos pela maior quantidade de pessoas possível. Então, se ele quer chamar a atenção do leitor, ele vai sim fazer um textozinho curtinho que chame a atenção das pessoas que estão circulando naquele local onde o cartaz está fixado, viu? Então vamos ao cartaz de número 2, que é sobre o quê? Sobre a vacinação, não é? Que ela virou aí programa de família, onde não só crianças vão se vacinar no dia 9 de agosto, como também os adultos. E uma palavra desse cartaz foi apresentada com letras maiores que as outras. Que palavra é esta, meus amores? Qual a palavrinha que está em tamanho maior? É a palavra em amarelo, vacinação, não é? E qual a intenção do autor ao destacar essa palavra? Por que ele destacou? Será só porque ele gostou dessa palavra? Não, ele destacou essa palavra para chamar a atenção do leitor para a campanha de vacinação. Na hora que as pessoas verem esse cartaz de longe, já vê o nome vacinação, já vai dar aquela vontade de ler, não é? Então, ele fez isso de aumentar o tamanho dessa palavra, a letra dessa palavra, justamente por conta disso, para chamar a atenção das pessoas que estão passando, não é? E leiam o cartaz. E quais são as finalidades do cartaz? Ele está tentando aí reivindicar um direito, divulgar uma campanha, incentivar uma ação. E aí, meus amores, o que vocês acham que é a intenção desse cartaz? Ele está aí reivindicando algum direito? Não, não está reivindicando nenhum direito. Está divulgando uma campanha? Com certeza, a campanha de vacinação, não é? Então, ele tem essa finalidade de divulgar uma campanha. Está incentivando uma ação? Também. Que ação é essa? Das pessoas irem aos postos de saúde e hospitais se vacinarem, não é? Então, ele está se incentivando uma ação, um comportamento. E quem deve ser vacinado contra a paralisia infantil? Aqui, ó, observe que ele dá essa informação. Quem vai se vacinar contra a paralisia infantil são as crianças com menos de 5 anos de idade. Para efeitos de informação, meus amores, paralisia infantil é uma doença que afeta muito crianças que têm essa faixa etária, não é? De 0 a 5 anos de idade. É um vírus que se instala aí no estômago que pode causar a paralisia dos membros inferiores, das pernas. Então, por isso que é importante tomar essa vacina, certo? E também tomar os cuidados com a higiene pessoal. E quem deve ser vacinado contra a rubéola? Quem? Os adultos, não é? As pessoas entre 20 e 39 anos. Essa é uma doença também causada por um vírus que vai causar erupções na pele, febre, e tem vacina para isso. Então, a finalidade desse cartaz mesmo é divulgar essa campanha maravilhosa, não é? Que já há tempos que nós temos. Por isso, é um cartaz aqui do dia 9 de agosto, mas todo ano tem essa campanha de vacinação, porque é de extrema importância ter as vacinas em dias, tá? E observando as personagens do cartaz, porque elas foram ilustradas com a cabeça no formato de uma gota. Nós temos aqui a família do Zé Gotinha, não é? Todos têm a cabecinha aí com o formato de uma gota. Será que foi só porque o autor do cartaz, a pessoa que fez o cartaz, achou bonito? Não, ele teve uma intenção por trás disso, porque a vacina contra a paralisia infantil é tomada em forma de gota, são gotinhas, não é? E não de injeção. Então, ele colocou aí a família do Zé Gotinha, o Zé Gotinha, para
não dar medo nas crianças, em vocês, que devem se tomar essa vacina. Por quê? Porque é em gotinha, não vai doer nada, são só gotinhas que serão colocadas. Muito bem. E os cartazes como este? Costumam ser afixados em parede e murais de quais lugares? Onde é que a gente costuma ver esse tipo de cartaz? Já falamos sobre isso. Costumamos ver em escolas, postos de saúde, mercados, bancos, pontos de ônibus e etc. E os cartazes observados costumam ser lidos por poucas ou por muitas pessoas? Por muitas pessoas, não é? Por quê? Porque uma das funções sociais do cartaz é atingir um grande número de pessoas. Por isso que eles costumam ficar em pontos estratégicos, tá? Da nossa cidade, da nossa escola. Pontos onde costumam circular muitas pessoas, porque eles querem aí atingir o maior número de pessoas para transmitir, para repassar uma mensagem, certo? Pois bem, meus amores, acabamos a nossa primeira aulinha. Não sai daí que já já vamos estar juntos de novo, tá? Com a nossa segunda aula de língua portuguesa. E já prepara aí teu material. Pega teu lápis, a tua borracha, teu caderninho para a gente fazer uma produção de cartaz. Vai ser bem legal. Você gosta de desenhar? Eu amo desenhar. Então tá na hora de colocar aí toda a sua prática em desenho e arrasar no seu cartaz. Então não sai daí, se sair volta rapidinho. Até já!